Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para notícias aí do Flamengo, teremos o jogo aberto, tem informação também aí polêmica envolvendo Thiago Maia Flamengo. O Flamengo humilhou o Internacional, né, após o Inter calotear o Flamengo, não pagar, querer vender o jogador, o Thiago Maia, querer lucrar com o jogador. Você vai ver informação sobre isso, sobre essa polêmica, sobre essa humilhação que o Flamengo fez no Inter. Então se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o like para não perder nenhuma novidade. E vamos agora acompanhar as últimas informações do Flamengo. Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20 disputada no Paraguai. E o Flamengo abriu a conta do Danúbio no segundo tempo. Cruzamento de Daniel Salles e finalização de Felipe Tereza, tudo de prima. Os uruguaios chegaram a igualar na cobrança de falta de Roldan, forte colocada 1-1. 5 minutos mais tarde, no entanto, a arbitragem anotou um pênalti em cima de Guilherme. O capitão Iago bateu com paradinha e recolocou o rubro-negro na frente. Na sequência, a bola alçada na área e após o desvio, da Mata de cabeça definiu 3-1 Flamengo. No apito final, Iago rezava no gramado quando foi atingido por uma bola chutada por um uruguaio. Revoltado, o zagueiro flamenguista chamou os jogadores do Danúbio para a briga e o clima esquentou no estádio do Complexo de Alto Rendimento de Ibané. Apesar da tensão, confusão contornada em pouco tempo, Iago recebeu o cartão vermelho, cumpre suspensão sexta-feira contra o O'Higgins do Chile e só não fará tanta falta porque o Flamengo com o triunfo já está nas semifinais. Já pela pré-Libertadores, a principal derradeira etapa da briga pelas últimas vagas na fase de grupos. E uma semana após despachar o Boca, no Chile, o Alianza Lima fez 1-0 no Deportes. Está de volta com a novela Thiago Maia, que parece ter chegado ao fim. Na terça-feira, o Inter divulgou uma nota informando que a negociação não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube e criticou Santos e Flamengo, lamentando a condução do processo pelas partes envolvidas. Ainda segundo o Colorado, Thiago Maia vai realizar atividades específicas no centro de treinamentos para se condicionar e depois se juntar ao restante do elenco. Os times tentavam completar a transferência do jogador desde o final do ano passado, mas o desfecho não foi positivo, porque o Peixe não conseguiu apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. Thiago Maia foi contratado por empréstimo junto ao Flamengo em março de 2024. Em julho, o Inter o contratou em definitivo. Apesar de o volante pertencer ao Colorado, a diretoria gaúcha ainda não pagou todas as parcelas por sua transferência ao Flamengo. Na negociação, o Santos quitaria a dívida diretamente com o rubro-negro, mas as condições não foram aceitas pelo time carioca. Bom, esse é o lado do Colorado, tá? Do Internacional. A gente acompanha agora o lado do Flamengo. O Pedro Henrique Storri está de volta. Pedro, como é que o Flamengo viu essa história toda, essa negociação que acabou não dando certo, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí. O Flamengo estava acompanhando atentamente, até porque era parte envolvida nessa negociação do Thiago Maia, essa triangulação, né? Thiago Maia com o Flamengo, Santos, Internacional. E ontem, depois dessa nota aí que você, enfim, descreveu bem aí do Internacional, o Flamengo ficou bem satisfeito com a nota do Internacional, até, enfim, mandando uma letra, enfim, sobre o Flamengo e o Santos não terem colaborado para a negociação sair e tudo mais. E o Flamengo divulgou a própria nota, dando a sua versão sobre o que de fato teria acontecido, falando que o jogador foi negociado em março de 2024 e depois, aí é bom até citar textualmente, o Flamengo diz que até o momento o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Aí o Flamengo acrescenta que entrou com uma cobrança oficial na Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, não teve o retorno até agora e diante de tudo isso, o Flamengo adota a postura
até este momento de que só vai aceitar negociações com clubes brasileiros com pagamentos à vista ou com garantias financeiras, que foi, segundo o Flamengo, que não aconteceu neste caso. Queria uma garantia que o Santos iria assumir essa dívida de 3,5 milhões de euros do Internacional referente ao Thiago Maia. Então, como o Santos não conseguiu cumprir essa garantia financeira, poderia ser ali em direitos de transmissão, enfim, cotas que o Santos teria a receber, teria que se acertar com a detentora dos direitos de transmissão. Como isso não foi cumprido, a negociação não saiu. Houve a crítica do Internacional, o Flamengo se defende, e o Flamengo até cita o Cuiabá com o zagueiro Joaquim, enfim, outra negociação de outro clube nesse imbróglio todo aí. E aí, diante dessa situação, o Flamengo mantém o pé firme de que vai exigir sempre garantia financeira ou pagamento à vista. Lembrando que já houve o caso do Mateuzinho também, que aí foi outro problema. O Flamengo teve que mudar questões das garantias, aí, enfim, conseguir uma garantia que fosse, que lhe agradasse. E teve o caso do Hugo também, lembra? Todo aquele imbróglio, garantias financeiras também, multas, enfim. Então o Flamengo adotou, principalmente agora, uma postura mais rígida sob o comando do Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente desde janeiro deste ano. Obrigado, viu, Pedro? Tá certíssimo, né? Os times querem tirar jogador do Flamengo e não querem pagar o Flamengo? Não é uma exigência simples, tá? Me comprova que você vai pagar só isso. Alheias. E aí o Internacional, ele usou o jogador, sim, ele não pagou o Flamengo, ainda queria negociar com o Santos, que o Santos assumisse a dívida e ainda pagasse mais pro Inter. Sim. Quer dizer, usou, não pagou e ainda sai no lucro. É isso. Para o assunto principal do vídeo, galera. Antes de mais nada, eu vou voltar lá para o dia 20 de fevereiro, quando eu noticiei o seguinte. Há um acordo entre Santos e Flamengo na operação envolvendo Thiago Maia, que está perto de ser vendido ao Peixe pelo Internacional. Porém, até o momento, a diretoria paulista não apresentou a garantia bancária exigida pelo clube carioca. O pagamento da Globo referente a direito de transmissão. Foi essa garantia, vocês já sabem disso há muito tempo, que o Flamengo exigiu. O Flamengo só aceitará e assinará a documentação se o Santos apresentar essa garantia. Caso contrário, a operação não sai. O Flamengo acompanha de perto e aguarda o contato final do Peixe. Isso no dia 20 de fevereiro. Eu fui achincalhado pelo torcedor do Santos e pelo torcedor do Internacional, dizendo que eu era jornalista em minha verdade, que eu queria causar polêmica entre os clubes, que não era verdade, que o Thiago Maia já estava na Vila Belmiro, que isso e aquilo, beleza. O tempo passou, 15 dias se passaram e hoje vocês sabem a verdade. Sabe qual é a verdade? O Thiago Maia retorna ao Internacional depois de ter ficado alguns dias em Santos esperando o desfecho. E o Internacional emitiu um comunicado oficial, bem cara de pau, que eu vou ler aqui para vocês. Eu publiquei o seguinte: o Internacional emitiu um comunicado falando sobre a situação de Thiago Maia, que novamente tem ida frustrada para o Santos após o Peixe não apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. O Colorado também confirmou nossa informação sobre a postura do volante, que não agradou à diretoria e ao elenco. Abre aspas. Antes de ser reintegrado, passará por treinos específicos e procedimentos internos. Com outras palavras, ele terá que pedir desculpas ao elenco e à diretoria, segundo um dirigente do Colorado me disse. A nota oficial do Internacional é enorme, mas tem um trecho que me chama muita atenção. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. Resumo. O Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. Isso é inacreditável, gente. O Internacional deve ao Flamengo, gente. Isso tudo está acontecendo porque o Internacional deve ao Flamengo. Simples assim, o Santos ia comprar o jogador do Internacional, ia assumir a dívida do Inter com o Flamengo e ainda ia pagar um valor à vista ao Internacional, uma compensação financeira. O Flamengo ficou revoltado com essa nota oficial. Revoltado, a palavra é essa, o Flamengo ficou revoltado. E quando eu falo Flamengo, é a diretoria, os dirigentes ficaram revoltados com essa situação, sobretudo
pela forma como foi feito, porque simplesmente emitiram um comunicado oficial que, na visão de todos do Flamengo, um comunicado bem cara de pau. E aí o Flamengo respondeu. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabeleceu obrigações financeiras claras, incluindo o cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança judicial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos, famosas garantias bancárias. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos. Dito isso, galera, o Flamengo está certíssimo em adotar essa postura. Eles que se entendam, eles que são mal pagadores, eles que são caloteiros, falando num bom português para vocês entenderem, eles que se entendam. A culpa não é do Flamengo. O Flamengo está certíssimo. E o torcedor do Internacional, o torcedor do Santos que culpa o Flamengo, está terceirizando o problema. Vocês deveriam cobrar da diretoria de vocês, dos clubes para os quais vocês torcem, uma postura mais profissional, mais ética. Porque não adianta nada dever, por exemplo, o Santos dever o Cuiabá 11 milhões de reais, contratar Rolézer junto ao Benfica por 11 milhões de euros, ter o Neymar no elenco, que é um jogador extremamente caro, contratar Tiquinho Soares. Não adianta nada o Internacional ficar devendo 3 parcelas ao Flamengo em relação ao Thiago Maia e contratar um monte de jogador por aí. Errado ao Flamengo? Nananina, não. Cara, que situação aí, né? Do Internacional ao Flamengo. Internacional na maior cara de pau aí, né? Querendo lucrar com o jogador, né? Comprou o jogador do Flamengo. O cara pegou emprestado, né? Pegou emprestado, usou o jogador, não pagou, agora quer vender com lucro. Isso chega a ser um cúmulo do absurdo, cara. Você imaginar que um time acha isso normal, querer fazer isso. Ainda mais um time com a grandeza do Internacional, né? Não vamos tirar aqui a grandeza que o Inter tem no futebol mundial. Mas essa atitude é uma atitude completamente pequena, né? É uma atitude de um time que não respeita a sua própria instituição, né? A diretoria, no caso, né? De ter uma atitude como essa, achar isso corretamente, achar que isso é normal, que isso poderia... Porque isso pode no Brasil, né? Pode não, ou é aceito no Brasil, porque se fosse na Europa o Inter já teria sido punido aí, uma multa muito alta, né? Pela FIFA, pela UEFA, porque isso não é permitido na Europa, né? Um clube querer fazer isso é inimaginável lá, né? É o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da cara de pau querer fazer isso. Então, eu acho que o Flamengo tá certíssimo em agir assim. O Flamengo só vai aceitar quando receber o dinheiro, quando tiver ali, né, todas as comprovações, as garantias. O Flamengo que é a vítima da situação, que isso fique bem claro. O Flamengo que está sofrendo, o Flamengo que teve aí o seu jogador, né, que não recebeu o valor, que não recebeu o dinheiro, sendo que o jogador é do Flamengo, o Flamengo pagou caro pelo Thiago Maia, vale lembrar disso. Então o Flamengo precisa receber, né? Isso é o justo. Se fosse o inverso também, o Inter ia querer receber, o Santos ia querer receber. Quem quer que fosse o time iria querer receber o valor, porque é o que acontece, né? É o normal. Mas infelizmente tem situações como essa, como me explicou o Vene aí, né? De times querendo se aproveitar. E é uma loucura total quando isso acontece, né? Mas ficamos atentos a essa situação. O Flamengo certíssimo em fazer a nota, em reclamar, em falar e exigir. O Flamengo tem esse direito. Então ficamos por aqui. Esse foi o vídeo. Deixa a tua opinião também, expressa lá nos comentários. Até o próximo vídeo.